Olá! Sejam todos muito bem-vindos, empreendedores e empreendedoras. Hoje é a nossa live apenas de número 8 de 77 lives da série Os Códigos do Empreendedor. E eu tenho me colocado muito realizado, muito feliz por tudo que eu tenho recebido de comentários no direct. As pessoas têm elogiado a atitude e eu estou muito, muito feliz. A convidada de hoje é uma empreendedora fora da curva. Ela, ao longo de uma trajetória, ela vem galgando cada vez mais resultados. Já empreendeu na iniciativa privada e hoje ela toca um negócio. A gente já teve a oportunidade de trabalharmos juntos, sermos parceiros em um negócio, e eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma, que hoje a noite vai ser de grande aprendizado. Eu já vou chamar a minha convidada. Ela se chama Cristiane Klock, ela é lá da região do Vale do Taquari, da cidade de Venâncio Aires. Vou chamar a Cris aqui. Seja bem-vinda, Cíntia. Seja bem-vinda. Pessoal, vamos se chegando. Seja bem-vindo. Uma galera chegando. A noite de hoje promete muito. Já vai escrevendo onde você está. Oi! Ê, tá me Oi, ouvindo Cris. bem? Tô ouvindo bem. Ai, que Seja, bom. seja muito bem-vindo. Ô, Daniel, tá aí, Daniel, ó. Guarda um dia para nós, Daniel. Vai ter coisa boa para nós aí na frente. Seja muito bem-vinda, Cris Klock. É um privilégio ter aqui uma amiga. Aliás, graças a Deus, eu sou um cara que tem grandes amigos. Até hoje a gente tem feito essas lives, Cris, só com gente boa, com amigos, com clientes, com parceiros de negócio. E hoje é muito especial, porque você tem uma afinidade conosco, com a nossa família, e eu admiro demais você, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada. Eu também te admiro muito. Afinal de contas, nós temos há tantos anos, né? E já fizemos tantas coisas juntas, então vamos Ó, trabalhar juntos. o Ivan está aí nos prestigiando. Valeu, querido. Obrigado pela oportunidade também. Foi riquíssima a nossa live. Eu recebi muitos comentários, Ivan, pela nossa live aí. O pessoal gostou muito do que tu trouxe para nós e obrigado pelo prestígio aí. A Juliana tá aí. Ô, só tem gente boa aí, Cris. Tá entrando um monte de gente legal aí. Que bom. Fico bem feliz em conhecer essas pessoas que estão entrando aí. Maravilha, maravilha. Então, Cris, esses dias eu conversei com você, né? É interessante que todo esse primeiro movimento que eu fiz, eu pensei em pessoas especiais, assim, né? E aí o dia que eu te liguei foi algo interessante, porque você me mencionou isso. Eu sabia que você ia me ligar, ia falar, né? E veja, hoje eu tenho uma obrigação com muita gente, assim. E você é uma dessas pessoas que fazem parte da minha trajetória profissional, então não seria diferente. E eu sei que por tudo que nós fizemos juntos, o quão você é capaz, o quanto você se permite se posicionar como uma empreendedora e não somente aceita vamos dizer assim, a linha comum, mas você é uma pessoa que sempre está à frente buscando, nunca parou. Então eu tinha a obrigação de te convidar, sim. Você é a primeira convidada mulher e hoje eu vou te pedir que tu me indique outras mulheres, porque as mulheres também têm poder no empreendedorismo. E eu sei que de você, e amanhã temos uma outra mulher também, que é uma pessoa fantástica. Eu tenho certeza que virão outras mulheres também para compartilhar o empreendedorismo. Conta aí quem é a Cristiane Klock, de que cidade, onde nasceu. Vamos conhecer um pouquinho, desvendar um pouco dessa mulher brava aí. Bom, então vou começar do princípio, né? Eu sou natural de Venâncio Aires. Fiz a minha faculdade em Santa Cruz do Sul e fiz faculdade de administração. E meu pai era um empreendedor já, ele começou uma empresa em 1969, na época como Oi, Cris.
Cris, eu creio que está cortando um pouquinho aí. Deu uma cortadinha, não consegui te ouvir. Bora de Ah, sim. novo. Bora lá. Bom, então eu vou começar de ver que deu uma cortada aí. Sou de natural de Venâncio Aires. Sou filha de empreendedor. Meu pai foi um grande empreendedor. Ele começou uma empresa, uma funilaria, em 1969, quando ele tinha apenas 20 anos. E então, assim, eu me criei. A Cris está com algum desafio de internet lá, pessoal. Tu tá ouvindo, Cris? É interessante, nós vivemos na dependência hoje do mundo da internet. E às vezes é isso, pessoal. A gente está aqui agregando conhecimento, nós estamos hoje na companhia da Cristiane Cló, do Taquari, que é a cidade de Venâncio Aires. É uma pessoa que certamente vai ter hoje inúmeros códigos para compartilhar conosco. Ela caiu, eu vou esperar que tu volte aí, Cris, para a gente poder te convidar de novo. Assim que tu entrar, eu vou te chamar de novo aí. E, e eu tenho uma gratidão pela Cris, por tudo que a gente fez. Vamos ver se agora não cai, Cris. Vamos ver se agora não vai cair, né? Tá, ele estava falando, teu pai é empreendedor desde muito jovem, né? Sim. E eu me formei em administração em Santa Cruz do Sul, né? Em 94. Pensa quantos anos já faz isso, né? Faz muito tempo. Mas foi assim, uma passagem muito grande, né? Eu até, enquanto que eu estava estudando, eu estava trabalhando em Venâncio Aires e morando em Venâncio Aires e fazia faculdade em Santa Cruz. E na época eu trabalhava numa empresa que fabricava panelas. E trabalhei lá por 6 anos. Depois eu saí daqui, quando eu me formei, fui morar para Santa Cruz do Sul e fui trabalhar em Santa Cruz do Sul e morar lá. Então eu morei muitos anos em República. Quem já morou em República sabe como é que é, né? A gente divide casa, divide quarto, divide apartamento. Como é que era, assim, o que tinha dentro do coração da Cristiane, assim, até antes da faculdade, já tinha esse desejo de sair da cidade, tu via, como é que tu sentia isso no teu coração, Cris? Eu sempre quis sair de Venâncio, sempre. Desde muito criança, eu sempre dizia assim: Venâncio é uma cidade muito pequena para mim. E eu continuo dizendo isso. Continuo afirmando isso. Venâncio é uma cidade muito pequena para mim. Tanto que eu saí de Venâncio, depois que eu terminei a faculdade, e eu fiquei 23 anos fora. Nesses 23 eu morei em Porto Alegre, eu morei em Caxias, morei em Lajeado, muitos anos em Santa Cruz. Então, assim, sempre dentro do Rio Grande do Sul, mas sempre empreendendo em coisas grandes. Mesmo sendo funcionária de empresas multinacionais, eu sempre tinha tarefas muito árduas, era tudo muito sozinha. Era como se eu fosse uma empreendedora que eu tinha que estar somente naquele trabalho ali. Eu não tinha como fazer coisas diferentes, sabe? Então eu tinha que trabalhar. Eu não tinha ninguém que fazia nada por mim. Porque eu era funcionária CLT, mas era vendedora. Então, se eu não vendesse, eu não ganhava. Era um trabalho árduo. E aí aconteceu há 4 anos atrás que depois de ter passado por um grande período em várias empresas. Tem alguém aí chamado Karen Duarte, disse, grande chefe eu tive. Ela era minha secretária quando eu estava trabalhando lá em Canoas e em Porto Alegre. E aí eu era. Tá entrando aí o Douglas aqui de Pelotas também, um grande parceiro, nosso cliente, meu aluno de treinamento. Seja bem-vindo, Douglas, aí. Eu era gerente de equipe lá em Porto Alegre, de uma grande multinacional de indústria gráfica, e a Karen era minha funcionária lá, ela era minha secretária, eu adorava trabalhar com ela. Dentro dessa, o que que batia, o que que te impulsionava? Porque, né, se você se permitiu sair, enfim, você foi para esses lugares, o que que
Que voz que tinha dentro da tua cabeça, Cris? O que que você ouvia que fazia com que te dava esse impulsionamento para você se desprender do teu lar, do teu conforto? Faça mais. Faça mais. Não seja o simples, não seja o trivial. Seja uma Uhum. pessoa diferente. Faça mais. Era sempre isso que eu tinha em mente. Tanto que eu nunca parei de estudar, né, Fabiano? Eu sempre estudei. Depois da faculdade, eu fiz vários cursos, eu fiz várias vezes o treinamento do Dale Carnegie. Cheguei a ser trainer do Dale Carnegie. Foi uma época que a gente trabalhou juntos, né? E foi uma época muito boa para mim também. E aprendi muito. Nossa, tive grandes lições, conheci muitas pessoas nesse período. E durante todo o período da minha vida, mas durante o treinamento de Dale Carnegie foi bem mais desafiador, porque eu tinha que ir mais atrás das pessoas. E então eu nunca parei de estudar. E isso é uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas assim, inclusive quando eu contrato pessoas para minha empresa hoje, eu digo assim: tu está estudando? Não, eu estou pensando em fazer faculdade. Bah, cara, não deixa de fazer faculdade, não deixa de estudar, porque isso é um diferencial para mais tarde, não é alguma coisa simples para hoje. Não é só o hoje que a gente tem que viver, a gente tem que pensar no amanhã. Por mais que a gente tenha que viver o hoje, né? Mas eu sempre tive vontade de fazer mais, Fabiana. Nunca quis parar. Até hoje eu tenho vontade. Tenho vontade de fazer muitas coisas. Eu tenho muitos planos ainda pela frente. É isso Não, aí. Acho que todo empreendedor tem que ter isso em mente, né? E teu primeiro trabalho assim de carteira assinada foi a Invernanço, então. foi aqui em Venâncio. Na verdade, meu primeiro trabalho de carteira assinada foi com a empresa do meu pai, né? Porque eu Ah, então comecei a você já trabalhava. Sim, eu trabalhava lá. Comecei a trabalhar lá com 13 anos de idade já. Eu já Caraca, trabalhava. que legal. 15 anos ele assinou a carteira. Ele fez isso com todos os filhos. Com 15 anos ele assinou a carteira de todo mundo. Mas nós trabalhávamos, não era só carteira assinada bonitinha, não. Era trabalho mesmo. Que O pai, legal, eu não sabia que era assinado assim, tipo, não tinha essa ideia. o pai cobrou bastante da gente, assim, cobrava muito. Então, eu passei esses 23 anos fora, conhecendo muita gente, conhecendo muitos desafios. Chorava muito quando eu estava desesperada, não tinha às vezes como fazer as coisas, eu chorava. Eu pedia ajuda, mas ao mesmo tempo eu tinha momentos maravilhosos onde é que assim, eu agradecia a todas as pessoas que estavam à minha volta. Eu fui muito feliz e continuo sendo uma pessoa muito feliz hoje em outras circunstâncias, né? Então, Que depois de legal, 23, porque na voltei. verdade o que que eu fico pensando, né? Quando você sai né, isso está na Bíblia, né? Quando sai da tua parentela, é realmente um grande desafio, né? Porque você está de cara para o mundo. E querendo ou não, por mais que, eu vou dizer assim, conhecendo você como conheço, né? Você sendo ainda uma mulher forte, de princípios, de valores fortes, ainda assim, toda mulher, ela tem uma carga a mais, assim, para enfrentar os desafios, né, Cris? Não é. Só o fato de ser mulher já é mais desafiador, né, Fabiano? Bem mais Uhum. desafiador. Mas E então, aí, pode pode falar. falar. Não, quando você chegou aí, teu primeiro lugar fora da cidade foi para estudar em Santa Cruz e depois, em que época que você foi para saiu de Santa Cruz, foi para Porto Alegre, enfim, e se aventurou em outros lugares? Eu saí de Santa Cruz foi em 2008, final de 2008, quando eu trabalhava nessa indústria gráfica, na Mur Formulários, como vendedora. Durante 8 anos eu trabalhei como vendedora. E aí me convidaram para ser gerente de equipe e ir embora para Porto Alegre. E aí eu fui para lá. E aí, durante um grande período, eu era responsável pelo Rio Grande do Sul inteiro e eu viajava muito naquela época. Nessa trajetória, primeiro de vendas e depois como gestora, enfim, qual era, de novo, o que que tu carregava dentro de você nesse momento, empreendendo numa outra empresa? O que que tu botava na tua cabeça, assim? Bah, Fabiana. O que eu sempre quis foi deixar um legado. Ser alguém que as pessoas olhassem para mim e dissessem assim: pô, essa mulher vale a pena ter perto. Eu sempre quis ser assim. Tem uma vez Legal. que me disse assim: o que você gostaria de ouvir quando você estivesse deitado no caixão e as pessoas tudo ao teu redor? E isso, Uhum. então, porque a gente pensa assim: pô, as pessoas falam, né, do morto que tá ali. O que eu gostaria de ouvir?
essa mulher me ensinou alguma coisa. É só Que isso. legal. Eu queria de E, ouvir. e aí, quando surgiu esse. Eu me recordo da época em que você estava nessa eminência de assumir o desafio, sabia que ia ser um grande desafio. Você, é, vamos dizer assim, empenhou grande energia nisso, né? Como que foi essa mudança, assim, de antes ser responsável por um número individual, uma meta, e eu sei que você era boa em cumprir seus objetivos. Como foi, assim, essa mudança para absorver, então, a responsabilidade macro? Nossa, esse aí foi o maior desafio, tá? Porque eu estava acostumada a fazer tudo sozinha e ganhar muitos prêmios. Eu ganhava prêmios todos os meses, era muita. Chegava até às vezes não perder a graça, né? Porque eu sabia que eu ia ganhar um prêmio por de tanto que eu fazia. Mas aí depois, quando eu passei a liderar uma equipe, nossa, foi muito desafiador, muito, porque foi a minha primeira experiência liderando uma equipe. E Uhum. isso aí, para mim, foi um desafio grande, porque as pessoas eram muito diferentes e todos eles eram meus colegas, eram do Sim. mesmo nível que os vendedores. E a partir de um Hum. determinado momento, eu passei a ser a líder deles. E eu tinha um líder meu, que era o meu gerente, que ele era muito durão, muito durão. Ele era assim bem exigente. E a Karen tá lembrando ali, ó, eu fui a primeira mulher a ser gerente dentro dessa empresa. Que Porque sempre legal, olha, quebrando paradigmas, hein? foi uma quebra de paradigma. Então, Que assim, eu legal. fui para reuniões de gerente, eu era a única mulher que estava lá, o resto era tudo homem. Então, era um desafio eu estar lá no meio dos homens, né? Uhum. Em todos os sentidos. Mas foi muito bacana, porque eu aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi, e que isso a gente tem que levar para a vida, é que nós temos pessoas que nos querem bem e tem pessoas que nos dão rasteira. E isso tem em todos os lugares. Pessoas É, que vale a pena ter perto e pessoas que a gente confia e daqui a pouquinho a gente leva uma rasteira delas. é interessante, né? Eu vou aproveitar para compartilhar algo, fazer um comentário sobre o que você falou, né? Todo mundo que se permite empreender, eu estou falando aqui que o foco e o objetivo dessas lives, elas não são somente para falar sobre conhecimento técnico para empreender. Eu quero muito mais dar um tom nesses bate-papos muito mais voltados para a atitude do empreendedor, para a postura do empreendedor, para os valores do empreendedor. E independentemente de ser uma pessoa que empreende por conta própria ou que empreende na empresa de alguém, mas é importante que quando a pessoa ela começa a sua caminhada nesse empreendimento e ela vai galgando postos, ela vai evoluindo, ou seja, você tem um negócio, aí daqui a pouco tem uma ou duas pessoas. O que é sempre importante é que quando a pessoa dá um passo adiante, e eu vou falar do teu caso, você se colocou à frente de um grupo de pessoas. Todo líder que passa por esse momento, a sacada é a seguinte: as pessoas da equipe vão testar o líder, entende? Isso é natural. Às vezes o camarada queria estar ali no teu lugar. E se essa pessoa não estiver preparada para entender esse momento, muitas vezes ela até pode ser a pessoa certa, ela até pode ter o conhecimento adequado, mas se ela não estiver preparada emocionalmente, se ela não tiver clareza de que isso é uma prova, muitas dessas pessoas, Cris, infelizmente, elas perdem a oportunidade de evoluir, né? Agora, quando a pessoa passa por essa aprovação, sabe disso, absorve, chama as pessoas para o seu lado, e a gente, né, fazia isso, faz isso muito bem, quer dizer, o líder tem que entender que a gente nunca está à frente, a gente tem que se colocar ao lado das pessoas, e mais do que nunca, quando você assume, quando um líder assume, tem que entender que tem que chamar todo mundo para o lado, para conversar, para entender quem é aquela pessoa que está ali, né? Então, para reforçar aquilo que eu estou dizendo se você é líder ou se você está prestes a se tornar uma liderança, lembre-se que os primeiros dias são momentos 100% de provação. As pessoas vão te provar, vão querer saber quem tu é, vão querer saber para que tu veio. Né? Esse aí é um dos maiores desafios, né, Fabiano? Esse é grande. Mas sabe que tem uma coisa muito bacana nessa caminhada de liderança, Fabia, que vale a pena a gente falar, que nós somos
pessoas que precisamos ter momentos de relaxamento. E nesses momentos de relaxamento, eu, pelo menos, eu olho assim. Quando eu saio para viajar, eu não penso só em relaxar e curtir o lugar. Eu tô trabalhando enquanto que eu tô lá. Por incrível que pareça. Eu vejo alguma coisa, vejo um lugar, eu vejo uma loja, eu vejo uma roupa. Por mais incrível que seja, eu tô sempre trabalhando. Eu fico tirando insights o tempo inteiro. Tirando Sim. insights para ver o que eu posso tirar disso para minha vida. E teve uma viagem que eu fiz que foi uma das mais impressionantes para mim até hoje. E que Uhum. tu e eu fizeram. E que foi o Caminho de Santiago de Compostela. Eu fiz essa viagem em 2013, em setembro de 2013. Foi realmente excepcional. Eu curti muito essa viagem. A gente foi com uma turma de pessoas para lá e foi incrível o que eu aprendi durante essa viagem. Foram 15 dias que eu fiquei caminhando, eu não fiz o caminho inteiro, eu fiz 120 quilômetros, que é o mínimo para fazer parte para ganhar a compostelana, né? E, Sim. e aí foi, assim, uma coisa muito maravilhosa, porque eu aprendi muitas coisas com isso, sabe? E eu trouxe muitos insights. E na época eu era trainer do Dale Carnegie. Então eu trazia esses insights para dentro da sala de aula. E essa semana até teve um fato que aconteceu que eu estava conversando, não foi nem durante a semana, foi no O Paulo entrou aí, o Paulo entrou. Seja bem-vindo, Paulo. Paulo estava junto nessa viagem. Aham. Foi no domingo, eu estava conversando com as minhas sobrinhas e aí eu comentei assim, quando a gente está caminhando, a gente pensa, eu vou olhar para baixo ou eu vou olhar para os lados para ver o que acontece. E aí me veio uma lembrança de quando eu fiz o Caminho de Santiago, que teve um dia que eu ficava a gente estava caminhando num espaço onde é que tinha muita bosta de vaca no chão, literalmente. Então eu tinha que cuidar de onde é que pisava para não sair de lá todo sujo. E aí eu ficava caminhando e olhando mais para o chão do que para os lados e deixava de apreciar a minha paisagem, deixava de apreciar as coisas que estavam ao redor, porque eu ficava cuidando para não pisar nas bostas no chão. E aí daqui a pouquinho eu parei para descansar os pés, a gente dá uma parada de vez em quando. E nessa parada eu olhei para os lados e aí eu pensei, meu Deus, que paisagem linda, tudo muito maravilhoso aqui ao meu redor e eu me preocupada com as bostas no chão. Aí eu Uhum. fiquei analisando aquele livro e eu disse, meu Deus, quantas oportunidades a gente perde na vida por ficar olhando somente para os problemas. Exato. E eu me dei conta disso, que eu lembrei desse fato, desse episódio. Por que eu me dei conta disso, Fabiana? Porque eu estava olhando só para os meus problemas. Uhum. Empresária, os problemas são maiores, as coisas acontecem muito mais. Então eu estava olhando mais para os meus problemas do que para as coisas lindas que tinha ao meu redor. E aí eu Sabe, consegui me dar conta do que eu precisava mudar. sabe que eu quero falar sobre o Caminho de Santiago, até porque você foi uma pessoa que me incentivou, né? Eu vou falar por quê. Mas a parte do que a gente, né, do que tu está falando de Caminho de Santiago de Compostela, eu penso que não só o empreendedor, mas as pessoas deveriam viver experiências. Tudo bem, cara, eu não consigo ir para a Espanha. Cara, vai lá na praça da tua cidade, vai em algum lugar, mas sai da rotina, porque todo empreendedor ele precisa viver experiências, né? E quando a atividade que a pessoa se coloca em prol de fazer, na sua missão, como tu falou, às vezes a gente ama tanto que faz que mesmo que você vá para uma viagem, mesmo que você vá para um passeio, mesmo que você vá no final de semana ali na colônia, né, da tua cidade, você vai estar maquinando alguma coisa, porque isso faz parte da rotina. A gente é apaixonado por fazer o que faz, né? E essa experiência, né? A Tati e eu um dia estávamos aqui em casa e era um domingo chuvoso, assim, meio cinzento. A gente recém tinha pouco tempo, 2 meses, a gente tinha
vendida a nossa empresa, né? Nós vendemos a franquia aqui da região de Pelotas. Para quem não sabe, tive uma franquia da Dale Carnegie, duas franquias, né? Aqui de Lajeado, de Santa Cruz e aqui de Pelotas. E aí, 2 meses depois, nós estávamos aqui no domingo chuvoso, aquela coisa toda, e eu olho para a estante assim e tinha um símbolo do Caminho de Santiago, né? Que eu tinha recebido de presente da Cris. E a gente estava assim, e aí, o que vamos fazer? Isso era em março, né? Em 2017. E naquele dia eu disse para Tati, olha, eu olhei para aquela me falhou o nome agora. Amor, a concha. Para Vieira, eu olhei para Vieira, né? Que é o símbolo de Santiago. Para quem não sabe, a minha memória é a Tati. Eu olhei para aquela Vieira e disse assim, amor, quem sabe nós vamos fazer o Caminho de Santiago. Aí eu já peguei a televisão, botei no YouTube ali, vi um vídeo, eu e ela ficamos apaixonados e eu disse assim, tá, então vamos mesmo. E eu sou também muito decidido. Aquele domingo mesmo já saí, a gente já comprou as botas e fomos, né? Em maio. Então nós embarcamos no dia 7, chegamos lá e começamos o Caminho de Santiago em 2017, no dia 10 de maio. Aí tu está falando de algo, de uma vivência que você teve com bostas. Eu tive uma vivência maluca, que se assemelha à mesma visão que você tem sobre o que você tirou de relevância. Então eu estava já uns 4 ou 5 dias com uma ferida no pé, uma chaga, que nasce de uma bolha. Eu tive até febre, na verdade eu estava na iminência quase de parar, porque eu não conseguia mais caminhar, meu pé estava em chagas, eu estava com febre. E aí nesse dia a gente se perdeu, eu acabei tendo que fazer naquele dia a gente faria uma caminhada de 30, acabamos tendo que no final fazer quase 8 quilômetros a mais. E aí quando a gente se perdeu e eu voltei para o caminho, eu sentei no alto de uma colina, assim, era um caminho extremamente pedregoso. E eu estava ali, com todo o perdão da palavra, estava puteando a vida e todas as coisas. A Tati estava longe de mim porque não estava me aguentando, assim, né? E aí chega um cara do meu lado, pouco tempo depois, senta ali, a gente começa a conversar e parece que Deus me reservou aquele cara para seguir o resto da quilometragem, né? E o papo de caminhante do Caminho de Santiago, né? Tu tá aqui por quê e tal? E o cara começou a contar a história dele. Eu reclamando das minhas bolhas, né? Eu tava pé da vida por conta das minhas bolhas. E o cara contou que ele estava lá porque ele estava em luto, porque ele perdeu o único filho que ele tinha, de 15 anos de idade, um menino saudável que caiu de um lugar onde ele foi brincar com os amigos, foi tirar uma selfie. Ele morava em Madrid, e o menino se desequilibrou e caiu e morreu na hora. Então ele perdeu o único filho de 15 anos e estava lá para aliviar o luto. E aí eu fiquei pensando naquela caminhada, né, Cris? Puxa, cara, eu tô aqui reclamando das minhas pequenas bolhas, né? Tô reclamando da vida, resmungando a vida, e Deus me manda esse cara para me contar essa história, né? Então é isso, o caminho é recheado de experiências, mas eu quero dizer que, para quem está aí do outro lado, todos os dias, todos os dias, Deus manda alguma oportunidade de alguma pessoa, de alguma experiência, de algum desafio, para que a gente se acorde para alguma coisa. O problema é que a gente acaba gastando energia, ruminando e reclamando da vida, mas Deus está ali, está mandando alguma coisa para que a gente possa se tocar. Às vezes a gente é tão tapado, a gente está tão imbuído de uma energia ruim que a gente perde a oportunidade de aprender. Então, se tu tá aí do outro lado, se tu é empreendedor, se hoje tu teve um desafio, se teve um problema aí na tua empresa, se teve um problema na tua equipe, faz assim, ó, oba, bora para cima. Vamos encarar esse negócio, porque à medida que eu enfrento, eu aprendo. Então, queria ilustrar isso, Cris, porque sou grato à oportunidade de você ter me incentivado, a minha, a Tati, ter vivido essa experiência fantástica. E é uma experiência fantástica mesmo. Mas que nem tu disse, não posso ir para a Espanha fazer o Caminho de Santiago, não tem problema. Tem muitas trilhas no interior da cidade, de cada uma das cidades. E isso é uma coisa que a gente conviver com a natureza, botar o pé na terra, fazer coisas gostosas dentro da natureza,
isso é comer uma bergamota direto colhido numa árvore. Isso tudo são coisas que não têm preço. Porque isso é É uma coisa verdade. maravilhosa, é uma coisa que te recarrega as energias, faz com que a gente consiga ver as coisas de outra maneira. E deixa, além de carregar as energias, ela ajuda para a nossa imunidade, né? E Com tanto certeza. tá lado hoje nessa pandemia de ter imunidade, tomar um sol, comer frutas, passear no meio do mato, isso não tem igual. Eu procuro fazer isso todos os finais de semana, assim, nem que seja uma tarde, algumas horas, ou a cada 15 dias e dar uma caminhada no meio do mato justamente por isso, sabe? Porque é uma coisa muito boa. Então, a gente precisa. Todo, todo empreendedor, em algum momento, vai ter que fazer e aprender a fazer gestão. Mas qual é a principal gestão que a gente tem que ter, né? É, como que, de alguma forma, a gente poderá gerenciar grandes coisas se nem sempre a maioria gerencia pequenas coisas, né? Então, eu costumo dizer assim, se você quer ser um empreendedor e um grande gestor, passe a gerenciar as pequenas coisas, né? E às vezes elas estão dentro da nossa casa. É o camarada que, sei lá, tá com a gaveta do criado mudo desorganizado, o guarda-roupa desorganizado, tem o cantinho da bagunça. Então, a gente precisa ter consciência de que se a gente não consegue gerir um pouco, jamais vai conseguir gerenciar o muito. E às vezes, Exatamente. necessariamente, nem é uma questão de gestão de coisas, mas às vezes a gestão da própria saúde, às vezes a gestão das nossas emoções. Poxa, daqui a pouco nós estamos aqui gerindo mal nossas emoções e, infelizmente, nossa saúde vai se deteriorando, porque toda emoção que flui dentro do nosso corpo, toda emoção, seja ela boa ou ruim, ela derrama algum tipo de elemento químico na nossa corrente sanguínea. Essas emoções que às vezes não são tão boas e que muitas vezes as pessoas não têm consciência, elas estão envelhecendo nossa pele, matando os nossos neurônios, né? O medo é um deles, né? Esses dias eu estudava, Cris, sobre as reações do medo no nosso corpo. O corpo se prepara para a reação de medo. Então, às vezes, o suor do medo é para que a gente possa escapar, no caso, né, da perspectiva de sobrevivência do ser humano. As pupilas se dilatam para que se tenha uma perspectiva de visão maior. Às vezes dá aquela dor de barriga porque o cérebro primitivo diz assim, eu preciso eliminar peso. É muito, muito maluco isso. Mas o que é importante que quando, por exemplo, a emoção do medo ela está aflorada e por muito tempo, a ansiedade, o medo, a gente está recebendo uma coisa chamada cortisol na corrente sanguínea. O cortisol ele é bom, mas em excesso ele envelhece. Por isso que é fundamental que um gestor, antes de gerir negócios, comece a fazer gestão da sua própria mente, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções. É a primeira coisa. Olha o livro que eu estou estudando. A Psicologia do Ô, Cris, Líder. acho que agora ficou baixinho o teu volume aí, não sei o que rolou aí. Mexe no teu microfone. Fala aí. Melhorou? Não. Melhorou? Tira e coloca o Não? microfone de novo. Melhorou agora? Não, Que estranho. não, Mas eu não mexi. Não estão me ouvindo? não, ficou Vou, baixinho. vou tirar daqui para ver se melhora. Tá ouvindo bem? Para aí então, deixa eu ver. Fala aí. Tá me ouvindo agora? Ficou baixinho, mas. Ah, então é o meu. Ah, ok. Então é o meu que tá baixinho aqui, mas tá no máximo. Beleza, segue falando. O pessoal dizendo que tá bem. Beleza. Ah, sim, ó, Fabiana, eu tô fazendo a. Eu vou tirar agora porque eu tirei o fone. Ah, eu tô fazendo um curso de novo, né, para variar, uma especialização. E um dos livros que eu tô estudando é a Psicologia do Líder. Tô estudando ele direto, tô fazendo as coisas funcionar, tô fazendo. Porque a gente precisa estar se reciclando o tempo inteiro, né? E isso faz com que não só a gente fique bem, mas as pessoas que estão à nossa volta, a nossa equipe de trabalho, as pessoas que estão conosco. E atualmente eu tenho conversado com vários empresários assim, e eu vejo que um dos grandes desafios que todas as empresas têm é de pessoas. É de pessoas Uhum. para trabalhar. Independente
do cargo, da função, do setor que a pessoa vai trabalhar, um dos maiores desafios que nós temos hoje é esse. É qual a função que a pessoa vai exercer e como a pessoa vai exercer. A impressão que eu tenho é que as pessoas não querem mais trabalhar. Elas querem um emprego. Essa é a impressão que eu tenho. Então, elas, ao mesmo tempo que elas só querem um emprego, elas não dão o máximo de si. Tem muitas pessoas que eu vejo que elas não fazem aquilo que nós fazíamos quando nós estávamos com os nossos 20 anos, entrando no mercado de trabalho. Tem muitas pessoas que não fazem isso, porque eles acham que é tudo muito simples. Então, seguidamente, vem pessoas, trazem currículos lá para a empresa, dizendo assim, eu quero o meu primeiro emprego. Eu já dei oportunidade para várias pessoas jovens e está sendo bem difícil de conseguir fazer com que eles entendam o que é trabalhar. E uma das coisas, e é uma coisa que eu já falo há muitos anos, o maior culpado dessa geração que está entrando no mercado de trabalho hoje, que está querendo fazer as coisas, o maior culpado dessa geração não saber trabalhar, fomos nós. Nós que não conseguimos, nós pais dessa geração, que não conseguimos fazer com que eles entendessem o que vai acontecer com eles depois. A gente não foi força o suficiente para ensinar. Porque eu vejo muito os pais dizerem assim, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E não é assim. Claro. Meu filho, não, tu não quer estudar agora, não precisa, deixa que a mãe faz. Com 30 anos ainda estão morando na casa do papai e mamãe, sendo sustentados por papai e mamãe. Aí vivem do que... esses dias, há pouco tempo atrás, ouvi falar de uma pessoa com mais de 40 anos que vivia com o pai e a mãe, dependia da aposentadoria dos velhos. Não tem cabimento isso. E isso tudo é coisa de que os pais não sabem como fazer. Estão dando o seu melhor, mas não estão fazendo a coisa como deveria de ser feita, como os nossos pais fizeram conosco. Então, assim, eu venho de uma empresa de uma família onde meu pai era muito exigente. Ele sempre exigiu muito de nós. Ele sempre quis que nós dessemos o melhor de nós. E até hoje ele exige. Até hoje ele chega e diz assim, tu não fez tudo que era possível fazer. Então, isso a gente precisa fazer. E eu sempre Na verdade, a gente vem de uma geração, infelizmente, que não tem músculos emocionais, né? Na verdade, tem se criado essa cultura dessa visão, quer dizer, o cara faz uma universidade, ele está pensando em ser contratado, né? Então, as universidades hoje não têm formado empreendedores, têm formado, infelizmente, essa é a dura realidade, mas têm formado empregados, né? E claro que todo empregado deveria ter essa consciência, porque você mostrou lá no início, você trouxe isso, né? Mesmo que você trabalhava com uma outra empresa, você colocou sua garra. Só que a gente vive uma geração, infelizmente, fraca, é difícil dizer isso, eu tenho filhos nessa geração, e mais do que nunca, Cris, por esses motivos que eu estou aqui me permitindo abrir a boca, para que a gente possa tocar pessoas, sabe? Então, tanto você quanto eu sei que você faz esse trabalho dentro da tua empresa hoje, dentro da empresa hoje, que é sempre levar as pessoas essa consciência de que para adquirir uma certa plenitude, um certo sucesso, tem que suar a camiseta, né? As coisas não acontecem da noite para o dia, o dinheiro não cai do céu, né? Então tem que ter essa consciência. E mais do que nunca, como eu falei, o que é importante que a gente tenha consciência, a gente precisa abrir a boca, falar, tocar. E às vezes esse tipo de assunto é incômodo. Sim. As pessoas não querem isso, né? As pessoas não querem ter que se mexer em si. Porque é tudo muito cômodo. É muito fácil ter um pai e uma mãe que sustentam. É muito fácil as coisas serem tranquilas. Para que eu vou me preocupar? Eu posso ficar só estudando. Só que até que ponto que está estudando? Entendeu? É interessante estudar. É interessante tu te dedicar, aprender, mas aprender para utilizar isso para a tua vida. Que é uma das coisas
Eu estou estudando, eu estou fazendo uma especialização. Mas para quê? Para trazer isso para a minha vida, para botar isso dentro da minha empresa e para poder ajudar outras pessoas. Não é simplesmente para dizer, eu estou estudando, então não me atrapalha. Não, não é por aí. Mas para mim poder estudar, eu tenho que trabalhar. Para mim poder ter o meu rendimento. E para que a minha empresa vá bem, eu preciso de pessoas ao meu redor. E esse está sendo um dos maiores desafios das empresas hoje. É ter pessoas que queiram trabalhar. Pessoas que vistam a camiseta e que digam assim, não, eu tô do teu lado, eu tô contigo pro que der e vier. E eu vou fazer acontecer. Então, isso está sendo o maior desafio dos empresários hoje. Que eu vejo isso como um todo, conversando com empresários, eu vejo isso. Que todos eles se queixam do mesmo problema, que as pessoas não querem trabalhar. Hoje, o mundo da internet também nos deu essa possibilidade de ter, vamos dizer assim, facilidade para ter o conhecimento na mão. O que dá para perceber hoje? Que tem muitas pessoas com uma coisa chamada obesidade mental, né? Que veja, até se tem possibilidade, hoje qualquer um com um celular na palma da mão tem acesso a diversos tipos de cursos, você pode fazer uma faculdade EAD pelo teu celular, mas vamos dizer assim, já é um grande passo, mas tem muita gente que fica nessa, eu vou fazer mais um, eu vou ler mais um livro, eu estou procurando, eu preciso mais e mais e mais, e às vezes as pessoas estão tão carregadas de tanta informação, mas conhecimento sem ser colocado em prática, infelizmente, é perda de tempo, não serve para nada. Exato. Então, o que é importante é que a pessoa precisa ter consciência de que, às vezes, você não precisa muito para começar, você já tem o suficiente. E todo empreendedor sabe, mesmo aqueles que têm, veja, você está fazendo especialização, já fez diversos cursos, está trabalhando em diversas empresas. Às vezes, a vida aí no teu dia, amanhã, vai te pregar algo que não tinha no pós-graduação, não tinha no MBA, não tinha em lugar nenhum, mas surgiu para quê? Porque você precisa aprender algo novo. Então é isso. Às vezes a pessoa está querendo demais, acreditando que o fato de estar com muito conhecimento vai ser suficiente para resolver os problemas. E às vezes vem uma coisa completamente diferente e que nem sempre ajuda. Eu me lembro que eu ouvi um áudio de um empresário americano, ele diz assim, aqui na minha empresa eu costumo contratar pessoas não muito inteligentes. É muito louco isso. Um empresário grande americano. Ele era treinador de futebol americano, depois ele abriu uma companhia e ele falava, eu não gosto de contratar gente muito inteligente, porque gente muito inteligente pensa demais e age de menos. Entendeu? Então, às vezes é isso. Às vezes você precisa usar o pouco conhecimento que tem e colocar em prática. Vai ser muito mais útil. Eu não estou conseguindo te ouvir. Oi. Tu não está me ouvindo? Não. Pois é, louco, porque eu também não estou te ouvindo. Simplesmente parou a voz. Eu também não estou te ouvindo. Ouço muito baixinho. Você ficou mudo. Que louco, né? Tava mudo, Para agora aí, é tu que tá mudo. Vamos ver o que está rolando aí. Ô, Cris. O pessoal está dizendo que está nos ouvindo bem, só nós que não estamos nos ouvindo. Caiu até o meu celular aqui agora. Para aí. Tu consegue sair da live? Acho que eu vou sair, daí eu consigo. Sai e entra de novo. Agora eu vou convidar a Cris de novo aqui. Agora, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo de novo. Ah, tá bom. Então tava. Agora todo mundo tá ouvindo. Beleza. Bora lá, Cris. Bora lá. Pois é, Fabiana. Então a gente tem muitos desafios, né, pela frente. Assim como tu comentaste, por
mais que a gente estude, pode ser que amanhã aconteça alguma coisa que eu nunca presenciei, que tu nunca viu, que precisa de alguma novidade para conseguir fazer. E esses são os desafios que a gente tem diariamente, né? Principalmente quando se trata de pessoas. E outra coisa impressionante que tem, inclusive eu estava comentando isso hoje com os meus funcionários, que eu precisava... Desculpa, deu um contratempo aqui. Uma das coisas que eu comentei com meus funcionários hoje, o quanto nós precisamos de inteligência emocional para conseguir lidar com os clientes. Porque não é só com os funcionários que estão ao nosso redor, mas com os clientes. Porque as pessoas, elas estão cada vez mais exigentes. Elas estão cada vez querendo mais. Elas estão cada vez nos cobrando mais e pedindo mais e querendo pagar menos. E do jeito que está o mercado está subindo muito. Todos os dias sobe. Então, a cada dia é um preço novo. A gente não sabe. Eu, na minha vida, nunca passei por uma fase de inflação tão alta como está tendo agora. Que cada dia a gente remarca os preços uma vez por semana, praticamente, das mercadorias. Então, se não é um item, é outro. A gente está toda hora mexendo em preço de mercadoria. Isso é uma coisa que começa a incomodar. É só ir no supermercado e tu vê qualquer sacolinha que tu compra, tu paga R$100. Então, as pessoas estão muito, muito exigentes. E a gente está tendo que ter cada vez mais inteligência emocional para lidar com os clientes. Isso é um desafio. Dizer que a gente vive um momento em que o empreendedor ele tem que começar a criar consciência de que muito mais do que simplesmente um produto ou um serviço. É fundamental que a gente passe a vender experiência. As pessoas elas estão buscando experiência, né? Nós tivemos à frente de uma empresa e pelo conhecimento, veja, a simplicidade do conhecimento não é nada absurdo, né? Nada mirabolante, mas se vendia uma experiência e o fato de vender experiência tinha um valor agregado muito alto. Então, a grande sacada hoje para quem empreende é isso, é como que cada um aqui, dentro da prestação do seu serviço, com os produtos que tem, pode agregar valor na experiência. As pessoas elas não compram só um carro, elas compram experiência, elas não compram aí só uma panela no teu e-commerce aí, uma panela que conecte com um fogão de indução. Não, ela quer experiência, ela vai receber aquela panela para fazer um jantar com a sua família. Então, é como que a gente embala melhor, por isso que eu digo, todo empreendedor quer criar um diferencial, ele vai ter que ter essa consciência. Como que você melhora a experiência do teu cliente? Isso sim, veja, as pessoas para um produto comum. Quem não entende isso no mundo dos negócios vai cada vez mais ser arrochado. Então, veja, hoje eu estava falando com um amigo nosso que tem uma conveniência, um mercado 24 horas lá na cidade de Santa Vitória do Palmar, e ele estava dizendo, cara, eu agora recebi uma concorrência, um supermercado do lado do meu mercado, e eu estou tendo um grande desafio, porque, por exemplo, o refrigerante que lá vende a 6, eu estou vendendo a 8,50. Aí eu disse, que bom, porque é louco isso. Mas o que tem que se ter consciência? Que cada vez mais esse empreendedor lá, nesse caso, ele vai ter que firmar a identidade dele de que ele não é um supermercado, ele é uma conveniência, é uma experiência diferente. O cara que entra no supermercado vai ter que ir até o final do supermercado, vai ter que encarar uma fila de 4 ou 5 pessoas. Quando a pessoa que está ali, ela vai comprar um refrigerante, por exemplo, e ela vai ser mais bem atendida, vai ter um atendimento personalizado, vai ser mais rápido no atendimento, vai poder deixar o carro aberto sem precisar fechar o carro. Ou seja, aí que tá. Quando você tem consciência do que é que você está vendendo, que é uma experiência diferente, então você não vai ser arrochado pelo preço, você se posiciona no mercado de maneira diferente. Sim. Esses são os desafios que a gente passa todos os dias, né? Eu tenho um concorrente na minha frente, do outro lado da rua, que vende praticamente todos os produtos que eu vendo também. Onde é que está o nosso diferencial? Não é só no preço, é no atendimento. A gente cansa de ouvir as pessoas virem lá na loja e dizer assim, eu gosto de vir aqui porque eu sou muito bem atendido. E isso eu tenho que agradecer às pessoas que trabalham comigo, né? Porque elas atendem muito bem as pessoas. Isso é uma grande verdade. Então, a gente procura fazer todo esse diferencial. Não é só no preço que a gente ganha o cliente, é no atendimento também, né? E sabe que
escuta muito falar de pessoas que reclamam que são mal atendidas nas lojas. Isso é normal, a gente sabe que existe isso mesmo. Mas nós, lojistas, a gente também diz assim, nossa, como tem cliente que é grosso, que não sabe o que quer e que distrata as pessoas que estão atendendo eles, sabe? Então tem os dois lados da moeda. Com certeza. Nós podemos atender da melhor maneira possível, mas muitas vezes o cliente não está nem aí, acha que a gente está fazendo um favor para ele. Na verdade, a gente está ali, é um grande trabalho que a gente tem, né? Então a gente tem que. Eu tenho um caso aqui em Pelotas, por exemplo, quando a nossa casa aqui, a gente montou há 6, 7 anos, né, que a gente vive aqui. E quando a gente estava montando a casa, a gente comprou 2 poltronas, assim, aquelas poltronas da vovó, né, que pode ser usada para amamentação, assim, que tem balanço. E a gente foi numa loja da cidade que, assim, ela é uma loja extremamente tradicional e as pessoas olham e passam, nossa, lá é tudo muito caro. E realmente, o valor agregado lá, a experiência é louca lá, entendeu? Só que sabe o que é maluco? Eu nunca mais comprei naquela loja. Mas 6 anos depois, todos os dias do meu aniversário, eu recebo uma ligação e a Tati, no dia do aniversário dela, recebe uma ligação parabenizando. Oi, tudo bem, você Fabiano aqui, é da loja tal, eu tô ligando para te dar parabéns. Nunca mais eu comprei lá, mas há 7 anos atrás, quando eu comprei, eles hoje ainda seguem fazendo um diferencial. Veja, imagina quantas pessoas compram nessa empresa. Então é isso, por isso que eu digo, a gente não vende só o produto, um produto por produto, talvez o concorrente do lado tenha numa qualidade melhor e até mais barato, mas quando a gente passa a escolher vender experiência, isso não tem preço. Não tem preço. Não isso tem tem preço. valor. E tu sabe que nesses últimos 4 anos, desde que eu voltei para Venâncio e assumi uma loja, que foi um desafio gigantesco, porque quando eu comecei eu não sabia nem a respirar, né? De tão desafiador que foi. E essa empresa hoje, ela era do meu pai antes, hoje ela é minha, e ela completou 52 anos em janeiro. Então é uma tradição. É uma coisa que eu não posso deixar a empresa morrer, porque é uma tradição que já existe há 52 anos. Então, Que eu baita tenho que continuar. responsabilidade, né? É uma responsabilidade grande. E é um desafio enorme, porque a cada dia é alguma coisa diferente. Então a gente fez, mas o bom é a gente escutar assim, as pessoas virem lá na loja e dizer assim: nossa, como a loja tá bonita, como tá diversificada, como tá diferente do que era na época do teu pai, tá mais iluminada, tá mais diversificada, os produtos são melhores, sabe? Então assim, isso é muito gostoso de ouvir. Isso é sinal de que a gente está no caminho certo, né? Que a gente está O acertando André, os o caminhos. André B que está escrevendo aqui, sem perder a essência da história já construída. É isso aí mesmo. É um grande desafio, né, André? Não é mole. É um grande desafio, é. Então a gente tem que fazer isso acontecer, né? E o desafio é grande mesmo, é grande. Mas está valendo a pena, viu, Fabiana? Eu vou dizer assim, ó, eu ainda penso que Venâncio é pequeno para mim, como eu falei lá no início, né? Ainda penso isso, que Venâncio é pequeno para mim. Mas por enquanto eu estou construindo a minha história aqui. Daqui um pouquinho eu vou para fazer alguma coisa diferente e vou montar alguma coisa a mais. Mas hoje, nesse momento, eu estou colocando a minha empresa, a minha loja em ordem, fazendo as coisas acontecerem. Estou estudando, estou fazendo uns diferenciais, fazendo coisas diferentes, para daqui a pouquinho poder mudar. Mas hoje eu estou colocando a minha loja em ordem. E estou muito feliz com isso, vou te dizer assim que é desafiador, mas ao mesmo tempo é bem gostoso. Estou gostando bastante. Eu costumo dizer que todo empreendedor, ele precisa ter algo em mente, assim, né? Que ajuda a aliviar o fardo, né? Mas às vezes as pessoas começam a olhar para um negócio aí na cidade onde ela está e se compara com outro empresário, com outro tipo de negócio, né? E acaba que esse tipo de comparação é um tanto quanto desleal, né? Porque Sim. são outros desafios. Então, o que eu acho que é muito legal é dizer assim, bom, como é que está o negócio, o meu negócio, a minha equipe, o meu trabalho antes e agora, entende? E a gente tem que se comparar com a gente mesmo, com todo o processo da nossa evolução. E sem dúvida nenhuma, quando tu tem essa consciência e tu olha para trás, se tu for olhar, e eu sei
o quanto você já empreendeu nessa jornada para transformar e ainda assim ter todo a delicadeza, o cuidado de manter a tradição familiar, né? De inovar sem, né, sem ter que ser, vamos dizer assim, fugir muito do que também a cultura da cidade pede, né? Porque o tipo de cliente ele também quer aquela simplicidade, né? É meio doido isso, né? Mas às vezes eu me lembro, talvez você se lembre dessa história, né? De uma empresária que achava que estava fazendo um grande bem para os seus pais, fez uma casa maravilhosa, tirou esses pais do interior e na visão dela ela estava fazendo a melhor coisa do mundo, mas os pais queriam uma casa mais simples. E às vezes o cliente é assim, quer dizer, se tu que está aí na frente dos teus negócios, tu não está entendendo quem é o teu cliente, não percebe isso, não pergunta, daqui a um pouco o cara diz assim, cara, vou inovar, vai lá e faz um monte de coisa e, infelizmente, se não ouvir o cliente, vai acabar desagradando o cliente. E isso você tem feito com muita sensibilidade, é muito legal isso. Sim, é isso aí. Isso é um desafio muito grande, né, Fabiano? Porque quando eu assumi a empresa passou a ser minha, eu olhei e disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que botar a minha cara aqui, porque ela era a cara do meu pai, né? Eu tinha que botar a Uhum. minha cara. Não que ela estivesse ruim, mas eu tinha que botar a minha cara. E aí eu comecei a estudar de que maneira que eu ia fazer uma reforma. Mas ao mesmo tempo eu pensei, dependendo do que eu fizer, eu vou afastar meus clientes. E se eu fizer alguma coisa muito grandiosa, eu vou fazer um investimento e os clientes vão deixar de vir. Então eu estudei, eu fiquei muito tempo estudando como é que eu ia fazer aquilo ali, montando um projeto. Aí quando montei na minha cabeça, fui atrás de uma empresa para me ajudar a fazer a reforma e tal, e aí a gente fez. E foi uma coisa muito bacana, porque ficou no limite, sabe? Não ficou nem exagerado e não ficou uma coisa muito simples. Ficou dentro do limite, ficou dentro daquilo que as pessoas gostam de ver. E aí, como a gente começou a mudar muito na diversidade de produtos, de botar produtos mais atuais, coisas mais modernas, coisas mais dinâmicas, eu sempre digo assim, ó, quando entra lá na loja, ela é útil e funcional. Todos os produtos que tem lá, eles servem para alguma coisa e eles são funcionais, não são aqueles produtos que tu tem que é muito cheio de frescura, que é coisa muito complexa, não. São coisas úteis e funcionais. Então as pessoas Vou abrir um gostam parênteses disso. nisso, vou abrir um parênteses nisso que você está falando, que é importante para quem está aí do outro lado ouvindo. Quando você empreende, uma coisa que você tem que ter clareza, você abriu as suas portas com que propósito? Né? Então você está dizendo, olha, o nosso negócio lá, a nossa empresa, ela tem que ser útil e funcional, ou seja, teu lema é esse. O cliente ele tem que entrar lá e tem que saber que para ele o que você está prestando né, de valor para ele é exatamente isso. O cliente vai saber que ele vai encontrar utilidades, que é ágil, que é funcional para ele. E é isso. Qual é a bandeira do teu negócio? O que você está vendendo como conceito de negócio? Tem que ter clareza desse conceito, porque se não tem, aí, de novo, a concorrência te pega, você se compara com outros, e aí teu emocional acaba contigo mesmo e, infelizmente, você perde a oportunidade de ter um grande negócio. E esse é um dos grandes desafios de um líder, né? A gente não deve olhar para o que a gente está perdendo. A gente tem que olhar para aquilo que a gente está ganhando e fazer melhor ainda aquilo que a gente está ganhando. Porque concorrência sempre vai ter. Em todos os ramos tem concorrência. Em todos. Não existe um segmento nesse mundo que não tem concorrência. O médico tem concorrência, o dentista tem concorrente, as oficinas têm concorrentes. Oficinas tem uma em cada esquina. Lojas tem uma em cada esquina. Então, tem lojas de roupa, tem lojas por exemplo, a minha loja tem produtos de utilidades domésticas e utilidades agrícolas. Tem várias aqui na cidade que tem isso. Mas são coisas que a gente precisa ter, olhar aquilo que a gente está ganhando. E aquela história de que time que está ganhando não se mexe, peraí, podemos mexer sim, porque ele pode ficar melhor ainda. Então, nem sempre o time que está ganhando, ele está certo, ele é tudo aquilo ali. Não, ele pode ser mexido, porque ele pode ficar melhor. A gente tem que buscar a melhor essência de cada pessoa que está perto da gente para fazer com que essa pessoa se desenvolva mais, faça mais coisas e consiga desenvolver as pessoas que estão à sua volta. E É esse é aquela um dos velha grandes... história, né? Que às vezes a pessoa acredita, ah, mas tá bom, tá bom. A gente vive num mercado tão competitivo que não estabelecer mudança, não
olha só, a Clair Cel, que é a nossa amiga aqui, eu que digo que não gaste sua energia com o preço dos outros, é isso aí. É, então, eu vou dizer assim, todo empreendedor, ele precisa ter, primeiro, firmado a sua identidade, né? Clareza do que quer, clareza do que se permite fazer, porque não tendo isso, Cris, é um abraço para quebrar, né? E às vezes a pessoa diz, cara, eu vou entrar na concorrência, eu vou baixar, e às vezes você não consegue competir com isso, né? A melhor estratégia não é competição de preço, não. Não, a gente tem que estar sempre preparada para as melhores, para as piores coisas e para as melhores coisas, né? Porque tem os dois lados da moeda, né, Fabiana? Então, Numa caminhada empreendedora, eu tenho feito essa pergunta todos os dias, vou fazer para ti também. Embora a gente não esqueça, eu quero que tu lembre de uma história para arriscar do mapa, né? Nessa caminhada empreendedora, assim, que na verdade te serviu de uma grande lição. Uma história nossa, para esquecer. que pergunta difícil. Eu acho que eu Ao vivo? aprendi tanto com todas as coisas que eu fiz na minha vida e eu faria tudo de novo. Se fosse para mim começar hoje, eu faria tudo de novo, exatamente como aconteceu, todas as coisas da Isso é minha legal. vida. Não tem nada que eu dissesse assim, ah, isso aí era uma coisa que eu não faria. Não, nada. Todas as coisas eu faria. Inclusive as coisas erradas que aconteceram foram grandes aprendizados. Foram coisas que me empurraram para frente, me fizeram ver coisas que a gente tem que aprender. Porque as burradas que a gente fez e que a gente ainda vai fazer, porque a gente não é onipotente, não sabe tudo, né? Sim. Elas servem para a gente crescer e para a gente se desenvolver. Então eu não tenho nada, Fabiana, que eu dissesse assim, ó, nossa, essa burrada eu fiz, aprendi, mas eu quero riscar da minha vida. Não. Todas elas são importantes, todas têm o seu valor, por piores ou melhores que sejam, elas têm o seu valor. E eu faria Tá, tudo de novo. tá, essa tu me enrolou, mas aí eu quero que tu agora conte uma história que vai ficar para a posteridade, assim. Dessa caminhada toda, cara, que eu poderia dizer assim, que eu vou contar para, né, meus sobrinhos, enfim, uma história que você se recorda com alegria, com felicidade na tua trajetória empreendedora. Com alegria. Felicidade, um momento para a posteridade, assim, para eternizar. Meu Deus, Fabiana, tu me fez uma pergunta muito difícil. Podia ter me dito que tu ia fazer uma pergunta assim, né? Claro que não, essa é a sacada, é a espontaneidade, isso que eu quero ver, vai te botar no buraco mesmo. É, tu gosta de fazer isso com a gente, né? Mas tudo bem. Ah, é. A minha amiga Marciane, ele tá rindo de mim agora. Vou te indicar para te fazer uma live dessas com ele, para te ver, Marciane. Ó, Ah, Marciane aí, ó, tá convidada, hein? é. Ah, olha, Fabiana, alguma coisa assim que eu vou deixar para a posteridade para dizer que as pessoas aprenderam. Teve um dia que eu tive que tomar uma decisão. Trabalhava numa empresa que eu gostava muito, muito mesmo, mas eu precisava tomar uma decisão porque eu estava ficando estressadíssima. Eu estava assim, chegando a ponto de enlouquecer. Então, assim, foi um dia muito desafiador para mim, porque eu precisava tomar uma decisão. Ou eu vou embora dessa empresa, ou eu vou continuar aqui. E eu não tinha nenhuma outra perspectiva de trabalho, de nenhum outro lugar. Mas aí eu decidi que eu ia pedir demissão. E foi assim um momento muito chocante para mim ter que pedir demissão, porque eu nunca tinha feito isso. Sempre quando eu saía de uma empresa era para ir para outro lugar melhor. E eu não tinha nenhuma perspectiva naquele momento. Mas eu precisava viver. Eu estava Uhum. trabalhando demais. Eu trabalhava 24 horas por dia praticamente. E isso me estava me deixando doente. Então eu pedi demissão. E isso foi uma coisa muito, muito séria, porque nesse momento assim eu aprendi o quanto que a gente tem que ser forte, mesmo quando tem uma decisão tomada, para ter a atitude de fazer. Uhum. E eu pedi demissão
e 2 dias depois eu já estava trabalhando numa outra empresa. Olha aí. Rápida, assim, eu conversei com 2, 3 pessoas, já estava trabalhando em outra empresa e fiquei nessa Tem que empresa ter mais muita 2 coragem. anos. É coragem, né, Fabiana? Tudo é uma questão de coragem. Então, para mim É, foi muito válido é isso. muito, é muito doido isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam se privando de estabelecer mudanças, né? Talvez você que está aí do outro lado está ouvindo, poxa, tem alguma mudança que você precisa fazer, seja no campo, a Cris caiu, mas ela já volta, no campo profissional ou no campo pessoal, e às vezes a gente olha para a mudança e se percebe pequeno perto né, de tamanha mudança que é necessária ser feita. Mas é fundamental que tanto eu e você tenhamos consciência de que sempre nós seremos maior do que qualquer coisa, né? Eu, há algum tempo, venho estudando a Bíblia e lá diz que o maior habita em nós. Então, toda vez que a gente se vê pequeno, perto de um grande desafio, de uma grande mudança, a gente está indo longe da nossa essência. Quando a gente reconhece a nossa identidade, quem realmente nós somos, não tem nenhum desafio que possa ser maior do que nós. Então, se você está aí do outro lado, tem uma decisão para tomar, se você precisa fazer uma mudança, mesmo que ela seja drástica, e porque o teu coração já vem te avisando, e é muito louco isso, porque às vezes as pessoas vão sentindo que é necessário estabelecer a mudança, e elas vão alimentando essa possibilidade, mas às vezes o medo é maior e as coisas vão sendo empurradas com a barriga e de repente esse tempo passa. Então, se tem alguma coisa que está rolando contigo aí do outro lado, você precisa tomar uma decisão, toma o mais rápido possível. Porque é libertador quando a gente começa a exercer o poder que nós temos. E eu não tenho dúvida que às vezes a gente fecha uma porta, mas se abrirão inúmeras outras portas. E eu diria que se cada um de nós estivesse mais atento e ouvinte ao coração e menos ouvinte atentamente, a gente seria muito mais assertivo, muito mais feliz, muito mais pleno na vida e no mundo dos negócios. Exatamente. Se a gente ouvir mais a nossa intuição, e esse curso que eu estou fazendo, a gente aprende muito isso, de ouvir a nossa intuição, de ouvir o nosso coração, de ouvir o que nós temos internamente, eu vou te dizer que a nossa intuição não erra. Não erra nunca. A nossa intuição, ela sabe exatamente o que é que a gente tem que fazer. Só que a gente não ouve. A gente não ouve o que os nossos instintos dizem. A gente não sabe ouvir, porque a gente não foi treinado para isso. Mas a partir do momento que a gente aprende com esse tipo de coisa, a gente vê o quanto que isso faz a gente crescer. E isso é uma coisa bem bacana, assim, bem importante, né? Então, tomar decisões, por mais drásticas, por mais duras que elas sejam, nossa, é algo engrandecedor, né? Que faz a gente crescer bastante. Então, tem que tomar decisões mais difíceis. Em todo esse trabalho que a gente realiza e continua fazendo, que é ajudar os empreendedores e empreendedoras a desenvolver habilidade na gestão das emoções, né? Isso a gente chama de inteligência emocional. Às vezes a gente vê tanta gente boa, mas que está sendo dominada pelas próprias emoções, né? E o medo é um grande limitador das pessoas. Só que o que é maluco é que o medo não é físico. E na maioria das vezes ele não é nem real, né? E aí, quando alguém, como você tomar essa atitude, quer dizer assim, cara, daqui a pouco você gastou uma energia enorme, morrendo de medo, 1001 perguntas na cabeça, e se será que vai dar certo, será que não? Então passou um baita tempo alimentando todo esse receio, esse medo, mas quando a gente toma uma verdadeira decisão, quando a gente está firme do nosso propósito, por incrível que pareça, depois que a gente fez, a gente percebe que nem era tão difícil assim, né? E quantas coisas na vida é assim, né? Exatamente. A gente cria um monstro de 7 cabeças e, na verdade, esse monstro não existe. Ele está só dentro da gente, que é só até tomar uma atitude e fazer as coisas acontecerem. Sabe que quando eu tomei a decisão de que eu ia tomar posse da minha empresa, porque eu comprei a empresa do meu pai, porque era a única maneira de fazer com que o meu pai não ficasse ali o tempo inteiro querendo comandar. Então, eu comprei a empresa dele.
E na compra dessa empresa eu me desfiz de tudo que eu tinha, de tudo. Vendi todos os meus imóveis para poder comprar essa empresa, porque não tinha outra maneira, né? Então, eu comecei do zero de novo, tinha só uma empresa. E quando eu tomei essa decisão de que eu iria tomar conta daquilo ali, tomar posse daquilo ali, foi um ano depois de que eu tinha feito o negócio, quando eu resolvi tomar posse da minha empresa. Porque até então eu não estava conseguindo me sentindo parte ali. E no momento que eu decidi de fazer a reforma, de fazer as coisas acontecerem, a partir daquele momento eu passei a tomar posse da minha empresa. E aí eu consegui fazer as coisas acontecerem, porque até então eu estava empurrando com a barriga. Eu estava fazendo o dia a dia passar. E não era isso, eu não estava me sentindo feliz com isso, porque aquilo ali não era meu. Mas quando eu consegui dizer assim, essa empresa é minha, quem vai comandar aqui sou eu, quem vai fazer as coisas acontecerem sou eu. É eu que comando o jogo. A partir desse momento eu consegui entender o quanto que eu era importante ali dentro e fazer as coisas acontecerem. Antes disso eu não, para mim era muito difícil. Então, foi uma decisão interna, não era nem externa. Para as pessoas ao redor, eu já era a dona daquilo ali, eu já era a que comandava. Mas internamente eu não tinha aprendido isso. Tem uma amiga minha que está ali, que é a Ludmilla, que ela é lá de Belo Horizonte, e ela viajou comigo quando eu fui para o Egito. E, Lud, essa viagem foi maravilhosa também. Foi uma viagem assim que me fez crescer muito como pessoa. Eu aprendi muitas coisas para a empresa, trouxe muitas coisas para a empresa, mas eu conheci muito como pessoa. Então, me fez eu me transformar numa Cris mais dedicada às pessoas. Por incrível que pareça. Mais dedicada ainda. Porque o Egito, assim, ele transforma as pessoas. Transforma. É toda uma vida de espiritualidade que a gente vive lá. E quando eu voltei de lá, a minha irmã disse assim para mim um dia: Meu Deus, nem parece a mesma mulher que foi. Eu disse: Não é. É outra pessoa voltando. E a partir dali eu consegui me inspirar mais ainda e fazer mais coisas dentro da minha empresa, porque eu já tinha tomado posse da minha empresa. Eu precisava tomar posse de mim e fazer mais coisas acontecerem. Então eu comecei a transformar muitas outras coisas a partir dali. Então, assim, Legal. Todas as coisas que a gente faz na vida são maravilhosas. E a gente só tem a aprender, né, Fabiana? Mas quando tu te decide tomar posse da tua vida, é outro mundo. É outra coisa, porque a gente precisa fazer isso. A maioria das pessoas não sabe tomar posse da sua vida. Deixa as coisas acontecerem, deixa os outros dominar, e é isso que acontece. Cris, eu sabe que eu sou teu amigo, não aquele que passa a mãozinha na cabeça, aquele que te dá chute nas canelas, né? E tem o pessoal dizendo assim, deveriam fazer mais. Cris, você deveria fazer mais isso, Cris. Você tem o poder, você é uma mulher de fibra, de poder, então eu estou aqui te dizendo que, além do meu movimento, você deveria pegar o seu celular aí, que às vezes está em cima da mesa, e para saber o quanto você é forte. Veja, hoje está aqui em 2.000 pessoas, né, Cris? Estou vendo aqui, certo? Não, estou brincando. Não importa, não importa. Se a gente tocou o coração de alguém, de uma pessoa só que seja, a gente já fez nossa missão. Mas eu quero também te dizer isso, Cris. A Clair Cel também disse que passou por algumas coisas como você passou e também é uma empreendedora aqui da cidade de Pelotas. Também foi minha aluna, passou por algumas provações, mas também soube estabelecer mudanças e se posicionar no mundo dos negócios. Então, o que eu estou querendo te dizer, Cris, é que você, com esse poderio todo, com essa garra toda, com essa fibra toda e com essa cacetada de experiência que você tem na tua vida, e eu sei que você ama fazer isso porque você trabalhou comigo, né, na nossa empresa, o quanto você tocou pessoas, o quanto você pode transformar a vida de pessoas. Hoje, a gente tem, e eu estou falando para você, mas quem está aí do outro lado, veja, qualquer uma dessas pessoas aqui, escreve no meu direct, está convidado para fazer uma live para a gente poder ouvir essa história. A gente tem 77 lives pela frente
de segunda a sexta. Então está todo mundo convidado. Mas o que é importante é que quando a gente tem esse poder na mão, ele fica guardado. Infelizmente, talvez hoje algum empreendedor esteja quebrando, talvez uma pessoa esteja se suicidando, talvez alguém esteja muito mal, de forma depressiva, porque a gente não teve coragem de pegar o celular e botar lá, fazer uma live e falar qualquer uma coisa, uma palavra, porque às vezes o nosso medo é maior, nossa retidão é maior, sei lá, a gente acredita que a gente vai ser julgado, mas tá aí, Cris, tanto para mim quanto para você. O feedback está aqui. Então, eu queria te agradecer pela oportunidade. Sem dúvida, eu sabia que seria muito rico, e seria rico para as pessoas. Vamos fazer mais vezes. Quero ser convidado para uma live. Bom, vou fazer. Ai, ai. Precisa tomar coragem. Precisa ter Posso coragem. posso falar um segredo? Ai, ai, ai. Fala, Hoje a Fabiana. Cris me ligou e disse assim, Fabiana, como é que faz para ligar a live? É verdade. E eu vou falar para vocês, por que eu estabeleci um desafio de 77 lives? Eu já fiz uma, duas, três lives, mas eu também sempre vinha enfrentando os meus medos, muito embora eu já trabalhe com desenvolvimento de pessoas, ensinando pessoas a desenvolver a habilidade de falar em público, mas eu também vinha refreando o meu medo de colocar a cara na câmera. Então eu pensei assim, bom, se eu fizer uma live e eu morrer de medo, daqui a 2 semanas talvez eu faça outra. Então eu pensei, não, eu vou fazer 77, porque aí não tem como fugir, vai ter que ser todos os dias. E é isso que está rolando, então é um aprendizado É, para todo mundo. E eu sei que quando a gente se permite entrar em movimento, né, o aprendizado, eu também não sabia mexer nesse negócio, eu também não sabia como ligar a live, eu também não sabia como. Hoje, Cris, eu aprendi que eu poderia te chamar. Todos os outros dias, nós estamos na live de número 8, eu pedia para que as pessoas se convidassem para entrar. Eu não sabia como fazer isso, entende? Mas eu não tenho nenhum problema com relação a isso, porque tem muitas coisas do qual eu e você e todo mundo que está aí do outro lado também não sabe. Mas o fato é, toda pessoa que entra em movimento, ela vai aprender e vão surgir coisas novas. Hoje, eu descobri que surgiu um novo aplicativo, já tem um aplicativo chamado Clubhouse, que é um aplicativo maravilhoso de conversas, de salas de bate-papo, onde tem gente falando de tudo quanto é coisa, coisas maravilhosas. Aí a Spotify, que é aquele aplicativo de música, criou um outro aplicativo que faz concorrência a esse chamado Clubhouse. E aí eu entrei lá, nossa, eu não sabia mexer, mas já tem um monte de gente ensinando e troca de experiência. Então eu acredito que nós temos um recurso nas mãos que ele pode servir para gastar o nosso tempo e a gente ficar ali empurrando e olhando a vida dos outros, ou a gente pode pegar esse negócio que está nas nossas mãos e abrir a boca para tocar o coração de alguém. é isso aí. Vai, Fabio, eu agradeço muito a oportunidade, muito mesmo. Vou te dizer que eu estava ansiosa desde semana passada, quando tu me convidou, eu estava ansiosa para fazer. E eu não sabia nem o que ia acontecer. Hoje de tarde até uma das meninas lá na loja perguntou assim, queria sobre o que vocês vão falar. Eu disse, a princípio a ideia é empreendedorismo, mas eu não sei o que vai acontecer. Vou deixar rolar. Então, assim, eu estou bem, bem feliz, bem satisfeita. E vou te dizer mais, que isso me encorajou para fazer algumas lives. Porque eu já vinha pensando nisso há um tempo atrás, mas eu nunca tive coragem de pegar e fazer acontecer. Porque a gente posta produtos da loja, a gente faz comerciais da loja dentro do Instagram, mas a gente nunca faz alguma coisa assim mostrando, explicando, falando sobre isso. Por que não? Faz uma live que se tenha 2 pessoas olhando, já é o suficiente. Esses dias eu assisti uma live com um médico que tinha, acho que 3.000 pessoas lá, e aí ele disse assim, nossa, tá minha mãe aí assistindo. Ela era a única pessoa que assistia as minhas lives quando eu comecei há 2 anos atrás. Então, a gente tem que começar do zero, né? Senão, se a gente não der o primeiro passo, nunca vai acontecer. Mais do que nunca, né? A gente sabe que sempre tem um começo, né? E eu sei que no teu negócio você começou a empreender no digital, né?
A Comercial Clock antes não empreendia no digital e tem um começo, e esses dias você falou o quanto já está representando. E assim é no mundo digital, à medida que a gente faz alguma coisa. Eu vou ler aqui que a Clair falou o seguinte, ó. A Clair Cel falou que o quanto ela mudou, né, passando pelas nossas salas, tanto com o aprendizado comigo e com a Tati, que é a nossa esposa. E eu também fico lisonjeado, Clair, por você estar aí. Eu sei que você é uma guerreira, é uma mulher de negócio, é uma empreendedora. Fico muito feliz. Cris, mais uma vez, obrigado. A gente hoje é a live mais longa, então não poderia ser diferente, né? A gente aqui rolou o papo, estava muito, muito legal, muito descontraído. Obrigado pela oportunidade. Continuo admirando você como mulher, como empreendedora, como amiga. E que Deus siga abençoando grandemente todos os negócios pelos quais você colocar a sua mão. Muito obrigada. Fico muito feliz. Agradeço a todas as pessoas que participaram dessa live, né? Tem bastante gente, família, vários amigos aí participando. Fico bem, bem feliz e agradeço. O Lauber tentando. Esse outro cara que eu quero ele aqui. Esse cara também é um empreendedor fenomenal. Essa live vai ficar salva no meu feed. Daqui a 2 dias ela vai estar também no canal Caminhos do Êxito, que é o canal que é no YouTube que eu e a Tati temos, para ficar registrado para a posteridade. Cris, aí vai estar lá uma live com o teu nome. Então, se alguém te procurar lá, Cristiane Clock, no YouTube, vai aparecer esse nome lá, tá bom? Mais famosa agora. Exato. Nesse canal lá, e quem quiser entrar no canal, tá aqui no link da bio, tem alguns links ali dos quais a gente representa. O canal Caminhos do Êxito nasceu no Caminho de Santiago. Nós filmamos diariamente toda a nossa caminhada, tá lá para quem quiser assistir, curioso, é bastante amador, mas também é um registro da experiência que a gente teve, que, querendo ou não, eu costumo dizer que para quem vai fazer o Caminho de Santiago, tem pessoas que preparam uma vida inteira. É um empreendimento. Fazer o Caminho de Santiago é um empreendimento na vida. E assim como a Cris um dia me convidou e me incentivou a fazer, eu digo para qualquer pessoa que tenha ou não recursos, coloca na cabeça que um dia você vai passar por essa experiência. Não precisa fazer como eu, que nós caminhamos 843 quilômetros. Pode fazer como a Cris, que fez menos. Mas a experiência ela é riquíssima, é grandiosa. Porque, veja, quando a gente se coloca à prova, e o que o Caminho de Santiago mostrou para mim, Cris, é que a vida ela é tão incrível, tão potente, mas é necessário que a gente passe por uma experiência transformadora para poder dar valor para as coisas mais simples, né? Quem faz o Caminho de Santiago sabe que você anda por 800 quilômetros com 2 peças de roupa, carrega o mínimo possível, e o que é muito impactante, que quando você chega em casa, você olha para um monte de tralha e diz assim, cara, como é que eu consigo viver com tanta coisa quando eu vivi 30 dias da minha vida com apenas 2 peças de roupa e eu vivi dias incríveis da minha vida. Então é isso. É Tá bom? desafiador. Muito obrigada, Fabiano. Valeu, Muito obrigada. pessoal. Grande abraço. Até a semana. Ah, não, amanhã, Cris, amanhã é Elaine Souza, uma grande amiga nossa, outra mulher empreendedora, fantástica, fenomenal. Estejam conosco amanhã, que vai ser muito legal também. Com certeza. Tá bom. Tchau, tchau. Abração. Tchau.